Hoje eu vou trazer uma reflexão, né, para o nosso dia de hoje. E antes de eu falar da reflexão, pessoal, eu queria falar, né, que a gente tem um grupo de oração. A gente ora todos os dias, meia-noite. Já tem 7 meses esse grupo de oração, vai fazer 8 meses esse grupo de oração. E estamos rompendo. Nós estamos rompendo nesse grupo. E não é fácil. Nós oramos meia-noite todos os dias. E a gente tem entrado em várias campanhas. E a campanha que a gente estava fazendo era unção de discernimento espiritual. Agora, a nova campanha que nós estamos fazendo agora, né, a gente vai entrar vencendo o desânimo. Vencendo o desânimo em todas as áreas. Na área sentimental, profissional, na área espiritual. Porque é muito difícil a gente conviver com pessoas desanimadas. Porque as pessoas desanimadas, elas já acordam desanimadas. Elas tendem a ter esse processo de retrocesso. Então nós vamos orar em várias áreas para que Deus ele possa nos abençoar e nos tirar todo o desânimo, que a gente venha ser uma pessoa firme em Cristo Jesus. E antes da gente entrar nessa campanha, a gente orou 15 dias. Unção de discernimento espiritual. E a gente pôde entender que Deus, ele abriu a nossa visão. Ele tirou todas as escamas dos nossos olhos e veio sobre nós revestimento de glória. Eu contei com mais ou menos uns 10, 11, tem dia que dá uns 15 irmãos em oração. Vários pastores, missionárias, de vários ministérios. E esse é o grupo que Deus me entregou. Esse grupo de oração chama El Adonai Abba Pai, que em hebraico significa adoração ao Pai. E muitas das vezes a gente não entende que Deus é o nosso Pai, que a gente deve falar para Ele as nossas necessidades. E muitas pessoas não veem Deus como Pai, vê Deus como Deus, vê Deus como uma pessoa distante. Mas eu quero falar para você que Ele é o seu Pai. Assim como Deus ele fala pra mim, filha, eu sou o seu pai, a sua mãe. Deus ele fala pra você, ele é o seu pai. E eu queria trazer uma reflexão aqui, né? Que Deus ele tem falado no meu coração. A gente tá estudando os livros da Bíblia. A gente estudou Tiago. Quando a gente fez o propósito de Daniel, a gente fez 21 dias de jejum de Daniel, mas firmes, mesmo com vários impedimentos. A gente estudou o livro de Daniel. Agora a gente estudou o livro de Tiago, a epístola de Tiago. Depois estudamos Colossenses. E agora estamos estudando Tito, né? E eu vou ler aqui Colossenses 3:13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. Essa palavra é uma palavra muito abençoada. Quantas pessoas hoje em dia sofrem vários tipos de situações? E muitas das vezes, meus irmãos, a gente que é cristão, eu falo a gente que é evangélico, né, que professa o evangelho, porque cristão é aquele que crê em Cristo Jesus. Crente, aquele que crê, todo aquele que crê. Não é crente até Satanás é. Mas nós estamos falando aqui com protestantes evangélicos que crê no evangelho de Jesus Cristo. E a palavra do Senhor vai dizer em Colossenses, que Paulo, as cartas paulinas, que nós devemos suportar uns aos outros, meus irmãos. Não tem como a gente viver nesse mundo sem suportar uns aos outros. Por exemplo, uma pessoa que quer casar, essa pessoa tem que suportar o seu cônjuge. A Bíblia fala que o amor tudo crê, tudo supera, tudo suporta. O amor não soberbece, ou significa o quê? Que o amor ele não suspeita o mal. Então, quando a gente decide estar com alguém, a gente decide amar essa pessoa. Então, eu costumo dizer que o amor é uma decisão. Você decide amar alguém. Por quê? Porque se você ama aquela pessoa, o seu amor vai além dos limites. Vai além daquilo que aquela pessoa é. Porque nós somos imperfeitos. Nós somos imperfeitos. Nós tentamos atingir a perfeição. Porque santo é o Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer que aquele que é santo se santifique-se mais. Mas aquele que é impuro se impurifica mais, se suje mais. Ele que é sujo se suje mais. Então, esse versículo aqui é uma grande realidade para os nossos dias de hoje. Qual realidade, irmã Emily? A realidade de que tem muitas pessoas que não têm amor pelos outros. Eu digo para mim mesma, porque a palavra de Deus ela é de 2 gumes, ela corta aqui, ela corta aí. Então, meus irmãos, a gente verdadeiramente viver o evangelho de Jesus Cristo é um evangelho renúncia, é um evangelho genuíno, um evangelho verdadeiro, o evangelho que é pregado pelos apóstolos, pelos missionários, pelos presbíteros daquela época. E nós estamos estudando o livro de Tito. Tito, ele era um discípulo do apóstolo Paulo. Ele foi deixado ali na ilha de Creta para trazer para o povo cretense, que era um povo que confessava Jesus Cristo, mas as suas obras eram pecaminosas. E é uma passagem que nos refere aos dias de hoje, porque hoje em dia tem pessoas com falsas doutrinas. A sã doutrina, meus irmãos, é a palavra de Deus. Uso e costume é igreja. Cada igreja tem seu uso e costume. Eu já frequentei vários ministérios, né? Pela misericórdia do Senhor, assim me concedida a Deus. Porque a gente estudou sobre isso quando a gente fez 15 elos de oração, renovando a autoridade espiritual. E eu pude contar ali com pastores missionários. E a gente fez uma palavra que é unção eclesiástica. A gente tem que respeitar a unção eclesiástica. Qual que é a unção eclesiástica, irmã Emily? É aquela unção que você está debaixo do seu pastor. E eu tenho esse grupo de oração, meus irmãos, mas eu estou coberta de autoridade espiritual. Tem vários pastores ali levantados por Deus, missionários, diáconos, né? Então a gente tem que entender que nós devemos estar debaixo de uma autoridade espiritual. Mas apenas estar debaixo da autoridade espiritual não significa que nós não devemos orar e buscar a Deus. Sim, nós devemos buscar a Deus em intimidade. Porque Deus nos chama para intimidade. E quando Paulo ele vai dizer aqui, em Colossenses 3, o versículo 13, ele vai dizer assim, olha, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoa, assim fazei-vos também. Porque não é fácil, meus irmãos, liberar o perdão. Não é fácil. Porque muitas das vezes a gente tem que ser amassado. Porque quem é o oleiro? É Jesus, é Deus na nossa vida. Então eu tenho aprendido isso, meus irmãos. Eu aprendi que a gente não deve odiar nossos inimigos.
A gente tem que orar por eles. Ontem eu fiz essa oração, eu orei por eles, eu orei pelos meus inimigos, eu orei para aqueles que me perseguem, aqueles que me odeiam. Mas a gente tem que entender que essas pessoas, a gente tem que manter uma certa distância. Por quê? Porque aonde a gente for e elas estiverem, elas vão armar uma cilada contra nós. Mas a gente tem que entender o seguinte: se ela precisar da gente tem que estender a mão. Mas a gente precisa cortar esses laços de codependência emocional que nos distanciam de Deus. Porque a gente tem, o ser humano é assim, ele tende a ficar onde não é propício, onde fere ele. Então, meus irmãos, eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. Se Deus encerrou ciclos, não se preocupe. Há pessoas que não estão preparadas para viver o extraordinário de Deus sobre a tua vida. Então tome posse sobre essa palavra. Tenha na tua vida pessoas que vão estar presentes para vivenciar, estar contigo na batalha e entender que o novo de Deus está sobre a sua vida. Ore por ela, abençoe essa pessoa. E se ela chegar até você, abençoe ela também. Porque você está pronto para abençoar, mas ela não está pronta para abençoar. Porque sempre quando você chega diante dela, ela te fere. Ela te fere. Você quer abençoar, mas ela tá te ferindo. Então entenda que é necessário cortar esses ciclos. É necessário entender o novo de Deus sobre a tua vida. E o meu Deus, ele é Deus de recomeço. Não importa como você começou, mas como você vai terminar. Deixa essa palavra e hoje estaremos em oração. O primeiro elo da campanha, vencendo o desânimo. Todos os dias, à meia-noite, missionária Emily e equipe orando por você. Estamos aí nesse grupo há 8 meses, de madrugada. O grupo que o Senhor me concedeu pela misericórdia. Estamos debaixo da autoridade de vários pastores e também de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Estaremos em oração por você. E saiba que o Senhor, Ele te contempla. E Ele diz pra você: filho, eu sou o teu pai. É só me chamar. Deus abençoe.